engravidou de um camponês aos 13 anos. Elizabeth Bathory nasceu em 7 de agosto de 1560, na Hungria. Algumas fontes indicam que o bebê foi dado para adoção. Algumas fontes dizem que o bebê foi assassinado pelo próprio marido de Bathory. Matou mais de 600 mulheres. Torturava e abusava sexualmente de suas vítimas. É conhecida como a Drácula feminina e suas conexões com o vampirismo já são notórias. Se ela estivesse viva hoje, qual seria seu diagnóstico? O nosso serial killer de hoje é uma serial killer, Elizabeth Bathory. Olá pessoal, eu sou a Cláudia Eu Lemes. sou Paula Feb. Nós somos a Serial Serial Chicks. Chicks. Bem-vindo ao season finale. Por isso que eu tô com a minha calça especial de crime bonita. scene do Not Cross. Drake, desculpa, eu não usei o vestido que você pediu. Mas hoje a gente tem um episódio especial. Então daqui a pouco vocês vão descobrir alguma coisa interessante Algo bem interessante aqui. Então, como vocês podem ver, nós temos uma convidada especial hoje. Eu não sei se vocês estão percebendo a semelhança, mas é minha mãe. E ela é louca que nem eu e ele estuda vampiro. O que já garantiu que ela também fosse minha amiga, fora a Paula. Porque foi a primeira coisa quando a gente se conheceu. Foram os A gente ficou falando sobre vampiro. É. Você vê que nós temos gostos estranhos. É de família, gente. Strange. Agora a Cláudia também é tipo minha irmã, então tá todo mundo em família. I need a mom. Bom, I will be your mother figure. Put your tiny... Desculpa. bom, meu nome é Sandra Feb, eu estudo vampiro desde o meu mestrado. Aliás, meu mestrado teve como tema o mito do vampiro. Das trevas às tramas do mercado, o mito de vampiro como produto de consumo, ou seja, como elemento motivador para o consumo, porque existe um fascínio por essa figura. Isso foi até antes de Crepúsculo, né? Vamos Bem deixar bem antes claro. do vampiro ter glitter. E brilhar. Brilhar, linda. Aliás, ele foge totalmente do mito do vampiro, diga-se de passagem, né? Tá mais pra purpurina. Priscila, rainha do deserto. Mas aí a gente quis chamar ela aqui pra gente falar sobre Elizabeth Bathory de todos os viés, né? De todas as visões e todas as histórias que existem sobre ela. Então a gente quer cobrir todos os lados. É impossível separar a Elizabeth Bathory da mitologia de vampiro, porque não existe nada que você vai ler nunca sobre a Bathory que vai ser o ponto de vista só sobre ela como serial killer. Na verdade, ela é muito mais conhecida entre as pessoas que estudam vampirismo do que as pessoas que estudam assassinos em série, né? Alguns lugares fazem esse link porque ela foi, por definição, uma assassina em série. Na verdade, a rainha dos assassinos em série, porque ela matou mais de 600 pessoas. É muita gente, né? É muita gente, mas tem muita coisa nesse passado dela que a Sandra vai explicar melhor, porque ela conhece melhor, de como rolou todo esse mito, de realmente, assim, a figura dela ficar intimamente ligada à figura dos vampiros. Aliás, eu acho que aqui cabe até fazer um esclarecimento, porque muita gente acha que o vampiro nasceu masculino. Ele, na verdade, data de 3000 a.C. e o mito do vampiro, ele é, na sua essência, um mito feminino. Ele começa com a Lâmia, que por vingança, começa em algumas mitologias, ela suga o ar das crianças, em outras ela suga o sangue, mas ela mata as crianças porque a mulher dos Zeus matou os filhos dela. Então ela enlouquecida, ela começa a sugar o sangue. Isso sempre como uma explicação para as crianças que morriam durante o sono. Como ninguém entendia por quê, então surge aí a primeira vampira, além da Lilith, que é da Bíblia dos judeus. Uma coisa que até hoje não sabem o que é a morte súbita de bebês, né? A gente tem, assim, alguns dados sobre isso. Você sabe que bebês que dormem até os 4 meses, né? Que dormem longe dos pais têm mais chances. Tem um monte de teoria, mas não existe nada
exatamente que explica o que é a morte súbita de criança. Então assim, naquela época era um mito, hoje a gente não associa mais a nenhuma figura demoníaca, mas a gente ainda não tem as respostas. E como sempre acontece, né? Quando a gente não tem as respostas, a gente cria um mito. Exatamente. E assim surge o vampiro, né? Quer dizer, o vampiro ele é sempre um elemento moralizante. Ele tá ali, ele surge para explicar uma série de coisas que acontecem na região da Romênia, principalmente, que as pessoas não têm explicação para aquilo. Então elas começam a fantasiar, a criar esse mito, pegar, e é lógico, aí nós já estamos num período em que a mulher vai perdendo força, né? E o machismo vai tomando conta da sociedade e o mito obviamente passa a ser masculino. Ele tem que ser um homem, mas assim, o vampiro de origem, ele não tem nada de sensual, ele não é nada atraente, ele é um ser amaldiçoado, que ele continua apodrecendo, ele vai fedendo, ele tende a vagar pelos túmulos. Por quê? Porque ele é um amaldiçoado por ser filho fora de casamento, por ser o sétimo filho do sétimo bastardo, né? Então sempre ele é moralizante. E só que ele é horroroso, ele se torna esse vampiro como a gente conhece hoje, depois teatro, cinema, Bram Stoker é o grande responsável por isso, né? O Temer também. O vampirão. Só que o vampiro ele é mais sensual, né? O Temer é mais o Nosferatu. Ele é o vampiro mais clássico, é um monstro. Ele é o Nosferatu. Vou fazer um parênteses, uma coisa que você falou do vampiro, das origens femininas, e até na literatura é assim também. Você tem a Camila, né, do Sheridan Le Fanu, que a vampira, a gente associa o vampiro na literatura ao Drácula, mas antes disso tinha a Carmila também. Mas é uma teoria, né, de que se existe uma inspiração em uma pessoa histórica para Drácula, que é o que a Sandra vai mostrar aqui, não é exatamente assim, que a Bathory tem muito mais em comum com o Drácula do que o Vlad, né? Lógico, no que diz respeito a essas lendas sobre ela, do sangue, de beber sangue, de ficar mais jovem com sangue, então de ser uma condessa da região onde ela morava e tudo. Só que isso é só uma teoria. Na verdade, hoje o Serial Chick de hoje vai mostrar que sobre a Bathory a gente tem muito mais teoria do que fato, muito mais especulação do que coisas que a gente pode provar. Sim. E aí a Sana vai falar um pouco sobre isso também. Então, na verdade, o Bram Stoker ele faz um grande apanhado das histórias de vampiro da região da Romênia, né? O nome Drácula, isso certamente foi do Vlad Tepes, que era chamado de Drácula, né? Porque o pai dele era o Conde Dracul, e ele deu o nome de Drácula, que seria o filho do demônio ou o filho do dragão, e para esse conde que sabidamente também era extremamente cruel. E aí, por ter sofrido uma série de abusos quando ele foi sequestrado pelos turcos, né? E quando ele voltou extremamente cruel e sádico, todo mundo sabe, ele era chamado de o Empalador. Então, o nome vem daí, de parte da história dele também, porque tem uma história de que o corpo dele não foi encontrado depois no caixão. E a localização do castelo do Drácula, ela acontece através do livro do Bram Stoker. Então, né, daí essa ligação dele com Vlad Tepes. Mas tem o seguinte, não foi só nessa história que ele se baseou. Porque na região ali da Romênia, em algumas cidades dali, estavam acontecendo mortes extremamente estranhas. Então morria alguém da família, dali uma semana morria outra pessoa da família. E o que eles começaram a fazer? Bom, é vampiro, eles estão voltando para levar os parentes. Começaram a abrir os túmulos e encontraram as pessoas coradas, como se estivessem vivas. Ah, vamos decapitar. No que decapitavam, o sangue jorrava. Ou seja, elas não estavam com aquele rigor mortis. Batiam no peito e a pessoa suspirava. Puf, tá vivo, então tem vampiro. Eles começaram a destruir todos os cemitérios da região. Precisaram chamar alguém da igreja, porque aquilo estava absurdo. Anos depois foram descobrir que se tratava do terreno da região, que tinha uma composição química que preservava os corpos. Preservava os corpos e ali também era uma região gelada, então eles ficavam em perfeito estado, não pareciam mortos.
Nesta altura, a igreja mandou um padre para lá. Ele foi o primeiro a escrever sobre vampiros, lógico, e dizendo que precisaria da presença da igreja para livrar toda a região dos vampiros. Né? E mais uma vez ele vem com essa força moralizante. E são muitas as histórias que começaram a se espalhar pela região. Bram Stoker foi pesquisando, foi juntando até construir o Drácula, né, dele, o Drácula de Bram Stoker, que foi depois transportado para o teatro e para o cinema. Aí já totalmente diferente da sua origem. E é exatamente o que um escritor faz, né? Um escritor pegando um serial killer baseado num serial killer. Você tem eu acho que movido por esses acontecimentos, não tem como você não se inspirar e aí pegar e falar, putz, eu vou pegar um pouco disso, um pouco daquilo, e eu vou criar o meu Drácula. Foi o termo que ela usou que eu achei perfeito, o Drácula dele. Né? E aí na literatura, as pessoas que foram criando vampiros relevantes para a literatura, né? Porque tem muitos vampiros que não são também, criaram sua própria mitologia acerca desses vampiros, né? Diane Rice é que eles não podiam, que eles choravam sangue. No filme, que eles só podem chorar de uma vez a cada não sei quantos anos. Então, assim, o legal do mito do vampiro é esse, você vai adaptando ele pro que você quer e você conta uma história nova toda vez. A coisa chata disso é o que acabou acontecendo até com o Crepúsculo, que a gente falou brincando aqui logo no começo, né? Você esvazia tanto o mito que ele vira nada, ele vira outra coisa, né? No final. O que acontece com a história do vampiro é o seguinte, ele é chamado também o mito do eterno retorno, porque ele desaparece e ele volta adaptado a um determinado público. Ele desaparece e volta adaptado. Então ele se eterniza. E tem um trecho que eu li, que aí depois até você pode comentar melhor a respeito, de Freud, que eles dizem o seguinte: enquanto o homem não descobrir a eternidade, o mito do vampiro será eterno. Porque essa eternidade do vampiro, essa juventude eterna, é fundamental para o homem se sentir fascinado por ele. E para o Freud, o que é sobrenatural é aquilo que a gente não consegue explicar no mundo. Exato. E aí, ainda até porque, né, de repente, é um morcego. Por que se usa o morcego? Porque o morcego é o único mamífero que voa. E como o homem gostaria de poder fazer isso? Né? Gostaria de ser o super-homem. E aí tem toda uma ligação também com a Tanto é que o super-homem voa, né? Então, o super-homem voa. É o desejo. Exatamente, de estar acima, né, de ter essa vida diferenciada. E uma coisa interessante também, que foi uma das conclusões a que eu cheguei com o meu estudo, que o vampiro ele é muito forte também, porque ele é aquele que, e aí bate com o que vocês discutem, né, ele é de um egoísmo absurdo. Não importa quem ele pega, o que importa é o prazer que ele tem com isso. Então, ele mata pelo prazer. Ele não se relaciona sexualmente, oralmente, porque é pela jugular, pela mordida que ele sente prazer. E a gente tinha até falado também da questão dos dentes dos serial killers, né? Então, assim, sempre envolve a boca e o morder, e isso está muito presente aí. Talvez, não sei, tem alguma psicologia. É um link. E a ligação está justamente nisso, né? E por isso que muitos veem também o vampiro, e aí é interessante, como nem masculino nem feminino, ele não tem sêmen, ele não procria. Essas baboseiras de vampiro ficar grávido... Sim, o vampiro clássico, né? O vampiro clássico realmente... O sexo dele é a mordida, né? A Anne Rice sexualizou muito a mordida do vampiro, né? Sim. E ela descreve nos livros, quando eles chupam sangue, um prazer imenso, que até é mais interessante do que o prazer sexual. Né? Porque o sangue é a própria vida, né? O sangue que escorre é o que mata. Que é uma frase de Drácula, né? O sangue é a vida. É a vida. E essa pulsão é sexual, né? Freud. Exato, foi até sem Sobre os vampiros mais somatizados, eu vi uma teoria de uma psicóloga falando que as mulheres têm muito fascínio por vampiros. Ela falou uma coisa muito interessante, eu não estou falando, ela que falou. Ela falou que os homens são muito ruins ou são nulos em preliminar, e o vampiro é só preliminar.
Eu achei aquilo Exatamente. muito legal. Ela falou vampiro. Então assim, eu gosto muito, desde pequena, eu sou muito atraída por aquela figura daquela mulher, com aquela camisola transparente, penteando os cabelos, aquele vento entrando, parece que ela tá esperando, né? Ela fica... E ela quer mais é que o vampiro entre. Ela quer que ele venha no quarto, ela tá pronta pra ele, né? E tem uma brincadeira com isso que eu lembrei, eu fiz um link com o Batman Returns, que é o do Tim Burton, que é o mais dark deles, que tem uma cena que a mulher tá andando na rua sozinha, vem um cara assaltar ela, agarra ela, e a mulher gato que salva ela e fala, e ela, ai, obrigada, ela olha pra ela e fala assim, você torna tudo tão fácil, né? Sempre esperando um Batman te salvar. E aí ela fala, né, eu sou a mulher gato, né, não sei o que. Mas ele é o homem morcego. Ele é o homem morcego, então olha quantos links a gente já fez aqui. E você sabe que ele ganha essa roupagem, é interessante, quando ele vai pro teatro, essa capa de vampiro, aquele cabelo arrumadinho, quando ele vai pro teatro na Inglaterra. O Bela Lugosi vai representar no teatro para puxar, para atrair o público-alvo. Eles colocam a capa que os homens usavam na época, o cabelo do jeito que os homens usavam na época, para o público se identificar com ele. Porque eles tinham até um certo receio da rejeição daquela peça de teatro. E aí se torna um grande sucesso, porque é a cara, né, do público-alvo. E depois, quando vai para o cinema, principalmente Technicolor, aí ele arrebenta, que é o Christopher Lee, que é o primeiro filme a cores, se eu não me engano. E ali ele sensualiza totalmente. Com aquela cena de sexo que é incrível, com aquela coisa toda, aquela luz vermelha, aquela música, gente, aquilo é incrível. Que é o Vampiro da Noite, né? É demais, é demais. Totalmente diferente do Nosferatu. Sim, sim, tem essa evolução dele que é pro sexy, né? Porque aí depois o Bela Lugosi que não falava inglês. Ele decorou o roteiro pelos sons, ele só, né? Então, que é muito interessante. E eu vi uma entrevista com o filho do Bela Lugosi, ele recebe carta até hoje de fãs de Drácula. Bom, falar um pouco sobre a Bathory como serial killer agora, né? Sim. A Bathory, ela sai totalmente do que a gente tem de padrão de serial killer mulher. Porque a serial killer mulher geralmente se encaixa em algumas subcategorias de assassinas em série. E elas não têm, em geral, as características dos assassinos em série do sexo masculino. São, na verdade, como a gente poderia até separar, né? Se tivesse, sabe, assim, a nomenclatura do serial killer em homem e mulher, porque a psicologia é muito, muito, muito diferente. O tipo mais comum que a gente tem de mulher serial killer são os Anjos da Morte. Existe uma série agora na Netflix chamada Nurses Who Kill, que a maioria dos Anjos da Morte são enfermeiras, é muito, muito, muito comum. E elas matam nenenzinhos ou idosos. Né? Pessoas são muito no começo da vida, muito no final da vida. Não necessariamente para poupar essas pessoas de sofrimento, porque muitas dessas pessoas estão saudáveis, né? Então você vê que existe uma motivação delas em matar aquelas pessoas. É uma área que não foi muito estudada, na verdade eu estudo como hobby, mas ainda tem muita coisa para ser estudada em relação aos Anjos da Morte. Existem outras categorias, né, que são as viúvas negras, que matam pelo estilo de vida, para sustentar o estilo de vida que elas querem ter, então elas se casam. Leva anos, né? Você seduz aquela pessoa, em geral um homem, se casam com esse cara, pegam o dinheiro deles, matam, vão pro próximo. Né? Existe uma brincadeira com uma viúva negra no filme A Família Addams 2, que é a Becky, mas essa figura existe e ela é muito comum. Inclusive tem até Anjo da Morte, tem uma bem conhecida, a italiana, Daniela Poggiali. Ela era enfermeira e ela chegou a tirar, o que foi horrível, né? A gente até pode colocar a foto aqui, dela tirando foto com o corpo mesmo, assim, fazendo selfie. Sim. E aí tinha no celular dela quando pegaram, acharam, e foi um escândalo, né? E foi até há pouco tempo, então assim, ela foi condenada e tudo mais, mas assim, é horrível. Você vê que ela realmente, ela não se importa, ela não tá nem aí com a pessoa. Ela é um exemplo de uma psicopata, porque uma pessoa completamente. Né? Existem Anjos da Morte que mataram pra chamar atenção, existem outros, né? Várias motivações. Né? Mas a dela é essa: eu sou um psicopata, eu tô me divertindo, tiro selfie com
com as pessoas mortas, né? No livro do Joe Hill, o Nosferatu, esse livro existe, não é um anjo da morte, mas existe essa coisa de tirar selfie com um morto e tal. A Bathory, ela começou a ter convulsões desde que ela tinha 4 anos de idade. E se fosse hoje em dia, muito provavelmente ela seria diagnosticada bipolar, pelas informações que a gente tem, né? Porque ela tinha acessos de raiva muito grandes e ela estava aí entre a mania e a depressão e era muito frequente essa mudança de humor. E junta isso o histórico dela, né? As coisas que aconteceram com ela ficou noiva aos 10 anos, porque era aquela coisa, né? Não é que ela ficou noiva, né? Ela foi dada em noivado. Tem gente que fala 10, tem gente que fala 11 anos. Aí começam as nossas dúvidas, porque não tem como a gente saber, né? Foi há muito tempo, gente. Foi em 1500, ela nasceu em 1560, então, né? E aí você tem que ela teve um caso com um camponês, tem gente que fala que foi uma paixão dela, tem gente que fala que ela sofreu algum tipo de abuso por ter engravidado aos 13 dele. Então são várias informações dessas, mas a gente sabe com certeza que assim que esse bebê nasceu, alguma coisa aconteceu com esse bebê que foi tirado dela. Ou seja, ou ele foi assassinado pelo Ferenc, que é o marido dela, ou ele foi dado à adoção de qualquer forma. Que a família teria feito isso para livrar ela desse escândalo. Desse escândalo, exatamente. E aí você junta com isso o fato de que aí ela casou não muito nova para os padrões da época, mas jovem, era deixada no castelo sozinha por muito tempo, era uma pessoa... Porque o marido dela, inclusive, ia viajar, né, e ela ficava lá muito tempo. Uma coisa interessante de dizer é que na infância, ela chegou a ver as irmãs dela sendo estupradas e mortas por conquistas de território, né, então... Pelos turcos, né? Isso. Então talvez isso também tenha contribuído bastante pro sadismo dela. O que intriga sobre a Bathory é que ela sai desse perfil de assassina em série mulher que a gente tem hoje e ela vai num território de um Ted Bundy da vida, né? Ou muito pior, porque a posição dela garantia que ela podia matar impunemente durante muito tempo, né? Ela matou mais de 600 mulheres e torturava, e tinha instrumentos de tortura e várias técnicas diferentes de tortura. Preferia as meninas virgens e inclusive abusava sexualmente dessas meninas. Então o castelo dela era um lugar de horrores. E você tinha falado uma coisa sobre o marido dela? Que o marido dela, né, ele também era sádico. E ele ensinou para ela diversas técnicas de tortura. Inclusive espetar ferros embaixo de unha, colocar papel com óleo quente no meio dos dedos e pôr fogo. Eles colocavam fogo nos pelos pubianos de uma criada também. E tem uma história que assim, também é bom a gente esclarecer. A gente não sabe o quanto disso foi aumentado, né? Se ela realmente foi tão cruel assim. Porque as fontes sobre a Bathory divergem muito. Porque tem documentos do julgamento que ela sofreu também, né? Então esses documentos eu acredito que tragam uma boa parte da verdade, sim. Mas ainda assim, quem estava no poder exatamente, momento, né? E vários foram afastados. Nesse julgamento houve toda uma armação por questões financeiras e por ela ser nobre. Então é realmente bastante complicado você traçar o que foi verdadeiro, né? Sim, mesmo a documentação pode ter sido tendenciosa. A gente não tem sim. Agora, uma dessas histórias, que a gente não sabe se é verdade ou não, ela arranjava meninas e colocava essas meninas dentro de uma espécie de jaula que ficava no porão da casa dela. E ao invés de barras, as hastes eram feitas de lâminas. E aí a Bathory ficaria embaixo com uma lança, espetando a menina, que se cortaria nas lâminas e ela tomaria banho de sangue para rejuvenescer. Essa coisa que foi repetida durante séculos e séculos, sobre ela, com essa relação de sangue, dela tomar banho no sangue, passa sangue na cara, beber o sangue, tudo isso provavelmente especulação, mas foi dito tantas vezes que aí essa relação da Bathory com o vampirismo hoje é muito a mitificação, né? Ela acabou, agora, era extremamente cruel, realmente era, e assim,
ela estranhamente tinha um parentesco com Vlad Tepes. Ela tinha? Eles eram primos. Ah, que família legal. Existia um parentesco. Então. The Vampire Family. Porque ali os nobres, né, eles casavam entre si, então acabava sempre. Sabe, eu acho que até algumas deformações, alguns problemas vêm em consequência desses casamentos, né, consanguíneos. Então, logicamente que isso vai passar também. O que eu ouvi, né, não sei se é verdade ou não, que ela e alguns servos foram presos quando o rei soube do que estava acontecendo, porque ela teria cometido o erro de, ao invés de enterrar 4 corpos de meninas, ela teria jogado eles pelo muro do castelo. E aí as pessoas começaram a falar sobre isso, entraram em contato com o rei da Hungria, e o rei pediu uma investigação ali, e eles achavam corpos em tudo que era lugar no castelo. Dentro de armário, algumas meninas ainda estavam vivas, outras meninas já estavam mortas. E aí, como ela era nobre, ela não poderia ser condenada, porque tinha aquele negócio do sangue azul, então, né, eles achavam que Deus estava colocando a pessoa lá como alguém nobre, então eles não iam ir contra a vontade de Deus. Só que os servos que também trabalhavam com ela e iam pegar as meninas, né, conseguiam as meninas, esses foram condenados. E ela, como ela era nobre, dizem que os pais acabaram levando ela para o castelo deles e ela ficou lá, trancada durante muitos anos até morrer com 54 anos. Eu vou deixar uma coisa, a gente tá falando de muita coisa que é mito da Bethany, mas é fato que foram mais de 600 vítimas. Sim, isso não foi exagerado, é fato. E isso é assustador, mais assustador que qualquer coisa. É a pessoa que mais matou, né? É, mas pra pensar em serial killer. O pessoal gosta de falar daquela gangue dos thugs, né, na Índia, que mataram mais, mas não é um serial killer. Então ela é a mais prolífica. E o que eu achei também assim assustador, o fato do castelo dela ficar em frente a um mosteiro agostiniano e os monges começarem a jogar copos no vidro, na vidraça, nas paredes, para não ouvirem as meninas gritando no castelo. Então estava ali, na frente deles, e eles também não podiam fazer nada. Sabiam o que estava se passando. O que é pior que tortura, né? Porque, né? O que é pior que tortura? Porque aquilo dura e gente, não dá nem pra imaginar aquelas meninas. E completamente sem poder nenhum ali. Não tinha pra onde fugir, não tinha o que fazer. Era só aguentar a dor até morrer. É assustador. Uma das coisas que o marido dela teria ensinado seria uma tortura em que ela colocava mel no corpo da menina. Sim. Colocava a menina do lado de fora e esperava os insetos comerem, chegarem. E jogar água gelada nelas enquanto elas andavam nuas na neve. Até elas morrerem congeladas. O que ela se assemelha ao perfil do serial killer, porque a motivação é explicitamente sexual no sentido de, além do sadismo, né? Ela realmente forçava relações sexuais em muitas dessas jovens. Ela se encaixa perfeitamente no serial killer homem. E ela até teve alguns namoros com mulheres depois que o marido dela faleceu, né? Então, assim, parecia um misto de atração mesmo por essas meninas. E aí tem aquela história dela ter batido numa serva que teria penteado o cabelo dela muito puxado o cabelo enquanto penteava, e aí as longas unhas dela teriam arranhado a serva, e aí o sangue teria caído na mão dela, ela teria percebido que ela teria ficado jovem e, enfim, decidiu que o sangue das meninas a rejuvenesceria. Antes ela começou a matar camponesas e servas, e depois ela partiu para matar meninas aristocratas, né? E foi aí que ela foi pega. E era comum, né, outras famílias mandarem meninas servirem, né, no castelo. Então ela conseguia essas meninas, não era difícil para ela. E aí a ligação com o vampirismo, né? Essa coisa e também porque ela mordia as vítimas, né? Ela mordia. Então aí eu creio que tenha sido essa associação com o vampirismo por causa dessa questão. Da mordida, desse sangue, essa fixação pelo sangue, porque havia claramente uma fixação, né? Para ela talvez essa relação inclusive com a própria vida, né?
Talvez da vida que ela colocou e perdeu. Não sei, aí já tô... Mas é um ponto de partida legal pra pensar. Chegou a hora das nossas indicações. A gente vai ter um montão hoje, porque a Sandra vai fazer, eu vou fazer 2. Se você gostou do tema, leia O Livro dos Vampiros, a Enciclopédia dos Mortos-Vivos, que hoje em dia já tem outra capa. Essa é muito antiga minha. Tá tudo... Nossa, eu lembro desse livro vendendo quando eu era adolescente. Sim, agora já mudou. Depois disso já teve a capa com o Brad Pitt, depois já teve a capa com o Edward Cullen, se eu não me engano, mas enfim. Mas esse livro ainda está à venda, eu encontro ele direto em livrarias, então procurem, comprem, ele tem tudo sobre vampirismo que você imagina, ok? E o outro é esse específico, que ele é lindo demais. As ilustrações A Condessa são Sangrenta. É lindíssimo. É sobre a Bathory. Ele é um livro bem fininho, tá? É capa dura, ele é finíssimo, mas ele tem as ilustrações mais lindas ever. E ele te dá um sentido... Cara, ele te passa a sensação do horror que foi a Elizabeth Bathory que ela fez, mas algumas imagens eu vou mostrar. Elas são preciosíssimas, essas imagens, são muito bem feitas, são lindas. Essa é muito legal da capa. Eu já vi uma menina fazendo um post criticando essa capa, eu fiquei quieta porque eu acho ela linda. Mas enfim, tem toda essa coisa. Olha aqui aquela que a Paula tava falando da grade, né? Delas presas numa... E é tudo muito conceitual, ela tem as asas aqui, o sangue caindo na Bathory, tudo isso. Puta, livro incrível. Era editora Tordesilhas, deixa eu ver quem mais tem pra... Eu vejo ele pra vender de vez em quando, também ele não é raríssimo não, tá? Ele tá em português, esse é ótimo, então compre. Esse livro que eu vou indicar, ele veio na Super Interessante, né? Foi você que me deu esse livro. É O Lado Sombrio dos Contos de Fadas. Eu não sei se ele tá à venda, mas provavelmente vocês encontram em sebos, né? Bom, acho que o nome é autoexplicativo, né? Ele também é super bonitinho, assim, conta de vários contos de fadas e no início de cada capítulo tem uma ilustração bem legal. Ele é um livro bem cuidadoso, né? Mas ele parte de realmente como elas eram as originais, os crimes, porque elas são histórias que escuras, houve né? por trás, exatamente. Ótimo. Qual foi a inspiração para esses contos? Sim. E o meu é da Natureza dos Monstros, do Luiz Nazário, que trata desse lado, é uma discussão psicológica, uma abordagem psicológica desses monstros que surgem. E aí é interessante porque há todo um estudo que relaciona esses monstros com as questões políticas que estão sendo vividas, as questões econômicas, todas as questões sociais que alimentam esses monstros que nós queremos enfrentar cotidianamente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se gostaram, curtem, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para acompanhar todas as nossas novidades. E acabou mais uma temporada. Mais uma temporada. Mas a gente já está planejando a próxima. A gente vai ter novidade, o Season Premiere. Já vai ser uma coisa especial que a gente vai fazer. Sim. Alguns serial killers que a gente já pode falar que a gente vai abordar para deixar vocês com um gostinho na boca. A gente vai falar do Vampiro de Sacramento, vai falar do Jack, o Estripador e alguns outros. Então Vampiro de novo. Bastante. Então é isso, pessoal. Até a próxima temporada. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Também ver que então o estereótipo do vampiro hoje, na verdade, era o estereótipo do ser humano antigamente. Sim. O Nosferatu não. O Nosferatu ele é a característica, ele é da porfíria, ou porfiria, da doença que deu origem também, é uma das origens do mito. Que a pessoa que tem essa doença é de casamento consanguíneo. E ele fica com as gengivas, elas se recolhem, retraem, então ele fica com as presas mais baixas, ele não pode tomar sol, ele fica com todas as articulações assim, mesmo. Se você conhece alguém que pode estar em situação de perigo, ligue para o número 100. No Brasil inteiro, este número corresponde à Secretaria de Direitos Humanos e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, por meio de descagem direta e gratuita. As ligações podem ser anônimas e o sigilo das informações é garantido quando solicitado.